Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Laura, sou psicopedagoga e estamos aqui hoje novamente com o programa Infância em Cena e hoje vamos receber uma convidada muito especial que eu tenho muito carinho por ela, né? A Alana Ferreira, minha ex-aluna, né, no curso de pedagogia aqui de Farroupilha. Uma alegria te receber aqui, mas primeiro eu quero contar para vocês quem é a Alana e sobre o que a gente vai conversar hoje. A Alana, então, ela é pedagoga, mestranda em educação pela UX, vice-diretora do GOI, Grupo de Observação e Investigação da Cultura da Infância, coordenadora pedagógica e assessora pedagógica. Então, um currículo aí bem bacana que já demonstra aí uma experiência e muito estudo na área da infância, e por isso que pensamos em convidá-la para ser, inclusive, a nossa primeira convidada no nosso programa, né, Alana? Vamos conversar hoje, então, sobre a criança, o direito de brincar e as oportunidades na infância. Alana, então, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, pessoal, é uma honra e um grande prazer estar aqui com vocês. Laura, agradeço o carinho e a gentileza em teres me convidado para a gravação desse programa. É uma grande honra. Bom, tu já me apresentastes um pouquinho. Eu sou uma apaixonada pela infância, então me dedico muito a estudar e o tema do programa Infância em Cena é, na verdade, um grande presente para todos que assistem, para todos que estudam e para todos que têm o seu fazer docente presente. Então, gostaria de falar um pouquinho inicialmente sobre o GOI, que é um grupo de observação e investigação da cultura da infância. Eu acho que foi através do GOI também que tu chegastes até a minha pessoa. E o GOI, ele nasce com um desejo e um interesse de nós observarmos e investigarmos as culturas infantis. Então, hoje nós somos um grupo de professores, de estudantes de vários municípios da região e nos reunimos para fazer alguns estudos. Então, hoje acontecendo no GOI, a gente tem dois grupos de investigação de estudos, um que trata sobre o tempo e o outro sobre os processos de observação, sempre tendo foco a criança e as suas infâncias. Então, dentro do GOI, nós temos 3 eixos articuladores, que tratamos de assuntos relevantes também para a prática pedagógica do professor. Então, a documentação pedagógica, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e também a formação dos professores em contexto. E que bacana, porque o assunto do programa de hoje está vinculado a um desses eixos, que é os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que se atrela hoje em específico ao direito do brincar. Uhum. Que bacana. Vamos iniciar então essa nossa conversa. Agradeço a tua explanação, assim, contando um pouquinho sobre o que é o GOI, porque eu particularmente não conhecia muito, mas eu acompanhei um pouquinho pelas redes sociais a aparição de vocês, né? Eu não sei, Alana, vocês iniciaram faz pouco tempo esse grupo? Bom, então o GOI, ele nasceu no ano de 2019, porém ainda era um projeto muito inicial, mas esse ano nós decidimos que nós daríamos continuidade com todas as nossas energias, porque é um grande desejo meu e da Patrícia, que é a diretora do GOI, e muito bacana, porque a gente fez algumas ações no ano de 2019 com alguns grupos de professoras, e essas professoras nos acompanham esse ano também, então a gente fica muito feliz, né, com o desdobramento e com o envolvimento dos profissionais. Ai, que legal, que legal. Parabéns, então, por essa iniciativa de vocês, né? É um grupo formado em Caxias e aqui na Serra Gaúcha, enfim, né? Mas agora com essa possibilidade que a gente tem de tanto alcance via internet, né? Daqui a pouco tem a possibilidade de outras pessoas também acessarem esse grupo via internet, né? Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Muito legal. Vamos começar então falando sobre a questão do brincar, um dos temas que eu anotei aqui, dos aspectos que a gente iniciaria falando, né?
o brincar como um direito de aprendizado e desenvolvimento. Porque se a gente for pensar no brincar, para quem é profissional da educação, quem atua na infância, isso é algo muito claro para nós. A gente tem isso como inerente já, né? A gente sabe o quanto uma criança que está brincando está aprendendo e se desenvolvendo. Porém, para algumas pessoas que não são da área de atuação com a infância, daqui a pouco pode parecer que brincar é algo supérfluo, né? Uhum. Tanto é que a gente vê, nesses últimos tempos, assim, uma cultura muito forte com relação à infância, no sentido de muito estímulo, muitas atividades extracurriculares, e a gente tem visto pouco tempo para um brincar livre. Alana, o que que a gente poderia falar um pouquinho sobre esse brincar que, na verdade, é aprendizado e desenvolvimento? Bom, então, para iniciarmos, é importante a gente relembrar as políticas públicas que em 2009 traz as diretrizes e bases que nos mostram os eixos das interações e das brincadeiras. E depois, com a chegada da Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, que traz o brincar como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quando tu fala desse brincar e dessa questão que a gente vive muito, que é tão presente, né, dos excessos, né? Então, eu acho que o brincar, ele deveria ser o grande fio condutor para a gente pensar, não só a ação docente do professor, mas pensando a criança que habita espaços convencionais e não convencionais. Então, esse brincar, ele é um brincar de lugar da infância, como já nos diz Kishimoto. O brincar sem um brincar que venha por pretensão, ou seja, atualmente a gente escuta e a gente vivencia muitas ações do brincar porque a gente quer ensinar algo relacionado ao brincar. E por que não o brincar pelo brincar? Um brincar de qualidade. O brincar é uma ação, é uma linguagem da criança, né, Laura? Então, ao brincar, automaticamente a criança está aprendendo. Não precisa de um pretexto para brincar. E também questiono, né, quais são os espaços que a gente disponibiliza para a criança brincar? Outra questão que me chama bastante atenção e que é bem forte é a questão. As crianças vão para o ensino fundamental, por exemplo, e tem a prática da escolarização e por vezes se esquece o tempo do brincar. Quando eu vejo o teu espaço Brinca Comigo, eu fico muito feliz porque eu vejo crianças que não são mais da educação infantil, mas que são ainda crianças, tendo garantido o seu direito de brincar, né? Desse brincar livre, desse brincar exploratório. Então, pensando na qualidade desse brincar, o quanto nós ofertamos objetos ao alcance, um adulto disponível para brincar, um adulto que é atento, que faz as suas observações, distante de um brincar atrelado às aprendizagens específicas, por exemplo, eu vou oportunizar esse contexto de brincar porque eu quero que a criança aprenda formas geométricas. Ou é muito atrelado brincar, por exemplo, para desenvolver tais habilidades. Vamos pensar na motricidade fina. Vai brincar de colagem para desenvolver a motricidade fina. Mas qual é o lugar e a relevância desse brincar? Muito interessante essa tua colocação, Alana. Eu estava aqui me lembrando agora dessa questão do brincar que é direcionado, na verdade, né? E eu, te escutando falar, eu estava aqui buscando na minha memória algumas cenas assim que eu já vivenciei na minha profissão enquanto psicopedagoga, enquanto professora também junto a crianças. Quando esse brincar ele é direcionado e é por muito tempo, na verdade, eu percebo que ele se torna pobre, porque bem o que tu mencionou, né? Então a gente vai fazer uma brincadeira lúdica com o objetivo da motricidade fina. E a gente fica tão preso a essa motricidade fina que perde todo o encantamento de todo o resto que poderia vir. E quando a gente vê uma criança brincando livremente,
sem nenhum pretexto, como tu mencionou aqui, né? Utilizando a tua expressão, sem um pretexto, sem brincar para aprender tal coisa. Quando esse brincar ele vem livre, eu particularmente consigo observar, vendo as crianças brincando livres, que nesse brincar solto, sem pretexto, eu consigo enxergar muitas aprendizagens e de forma Uhum. mais significativa. Primeiro, porque é algo que vem do desejo da criança e não do adulto. Agora tu vai aprender as cores, né? Ou então agora tu vais aprender o recorte. Mas será que é Exato. naquele momento é aquilo que ele quer, né? E às vezes a gente perde, na verdade, a gente fica focado em algo pequeno e que poderia ser algo muito maior esse aprendizado num brincar livre. Exatamente. E também eu acho que a gente precisa problematizar algumas coisas, né? Qual é o tempo que é ofertado se a gente for pensar em escolas, né, que atendem Nossa, isso é crianças? muito triste pensar nisso. Qual é o tempo que a criança tem para esse brincar livre, para esse brincar que a criança tem liberdade para agir, tem liberdade para escolher, tem liberdade para explorar, né? Hoje se fala em tantos tipos de brincar, mas muitas vezes eu percebo que esse brincar está muito atrelado a eu vou ofertar esse momento do brincar para desenvolver Habilidade, determinado né? objetivo, habilidade, né? Então isso é muito forte, porque a criança deveria brincar sem intencionalidades de aprender, porque isso é automático. A criança que brinca, ela aprende. Por isso que quando tu diz, que legal, quando eu vejo esse brincar livre, a criança está de fato entregue, está de fato com interações favoráveis para ela, interage com os pares, brinca, participa, e nesse brincar, olha que bacana, né? A gente está falando de um brincar livre, de um brincar exploratório, que também é um direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, por que esse brincar ainda ele é pouco ofertado nas escolas? Por que esse brincar ele está muito atrelado a uma prática escolarizante ainda? Olha que interessante essa tua provocação, Alana. Eu acho que é algo que a gente precisa falar mais a respeito, porque eu, particularmente como psicopedagoga, me preocupa muito, principalmente quando a criança ingressa nos anos iniciais. Que aí o que Uhum. que eu percebo, assim, acompanhando, inclusive dentro de escolas, vendo crianças com 15 minutos de recreio, que seria o tempo livre para brincar, e dentro desses 15 minutos, elas têm o momento da alimentação. E então, eu já acompanhei em algumas escolas crianças que não queriam nem olhar para o alimento, porque elas Para não queriam poder perder brincar. tempo. E sabe quando tu percebe que elas vão para aqueles 15 minutos com tanta sede, com tanta ânsia, com tanta ansiedade, que muitas delas acabavam não conseguindo nem aproveitar, porque era algo muito esperado, e elas sabiam que o tempo era muito curto, né? Então, como tu mencionas essa questão de que é um direito de aprendizado, inclusive, eu acho que a gente precisa bater mais nessa tecla, como se diz, porque eu, particularmente, fico muito preocupada com isso, e principalmente também algo que eu venho observando com o passar dos anos, assim, a parte acadêmica vindo com muita força, já no primeiro ano do ensino fundamental, muita Sim, quantidade de conteúdo, na verdade, já na educação infantil. A gente tem que olhar já para trás, porque sim, já tem sim. muitas escolas de educação infantil trabalhando muito intensamente a questão acadêmica, as habilidades escritas, que devem aparecer sim de uma forma como estímulo, né? Mas não como algo forçado, muitas vezes eu vejo que não é para criança ainda daquela idade, né? Então eu acho que sim, Alana, a gente precisa falar muito sobre essas questões ainda, né? Sim, tu sabes que é bem frequente, enquanto gestão, ouvir das famílias. Ah, mas é só brincar, só vai para brincar.
E como é importante instrumentalizar os profissionais. E por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho muito com a formação dos professores e fortalecer esses profissionais para se posicionarem. O que está por trás desse brincar? Porque, como tu disseste no início da tua fala, para nós o brincar está muito bem explicitado, muito bem elaborado, mas e para as famílias que não têm tanto conhecimento, né? Para as pessoas que são de fora do contexto da escola. Então, esse brincar, ele tem uma ação muito maior, né? E eu acho que sim, tu tem toda a razão em dizer que, enquanto escolas de educação infantil, e falo nós porque eu me encontro na educação infantil, então é aqui a base, é aqui que a gente inicia e é aqui que a gente oferta. E tem coisas que não tem negociação. O brincar é uma delas, é um direito da criança e nós, como adultos, precisamos garantir, né? Precisamos olhar para essas crianças e ofertar, oportunizar espaços, contextos. O professor precisa observar. Quando eu trabalho na formação dos professores, eu li um livro que é muito bacana, que é de uma dissertação de mestrado. E a pesquisa gira em torno de uma pesquisa etnográfica do brincar. E é muito bacana porque eu trabalho com as profs na prática, esses conceitos, né? Então, como que a gente observa um brincar, uma brincadeira, as crianças que entram em relação, como elas pedem permissão para entrar, as crianças menores, como é essa observação? O que eles falam, quais são as negociações, como eles brincam, como são, por vezes, os afastamentos. Então, tem uma riqueza tão grande por trás do brincar, que a gente não deveria se preocupar, o que a criança vai aprender brincando, né? A gente sabe que são inúmeras possibilidades, basta que a criança tenha esse tempo, essa disposição, e esse adulto que, por vezes, precisa entrar nesse brincar, precisa se colocar lado a lado, né? Por vezes, a criança chama, por vezes ela adentra, mas sempre com a permissão dessa criança. Então, é muito rico os processos da brincadeira, da ação do brincar. Basta que tenha esse adulto disponível, basta que as famílias percebam também que esse lugar é um lugar de destaque na vida da criança e que sempre vai ter, sempre vai ser assim. E eu gostaria de retomar um pouquinho da tua fala quando tu menciona essa questão da importância dos profissionais que atuam com as crianças, né, os educadores, enfim, terem também dentro deles essa afirmação de que o brincar é importante, porque muitos pais questionam, sim, bem isso que tu Uhum. mencionou, né, Alana? Porque, na verdade, as famílias, eu percebo que as famílias realmente questionam com relação a esse brincar, e isso eu vivenciei muito na clínica, atendendo crianças, e a minha observação, o meu trabalho diagnóstico enquanto psicopedagoga e como atendimento psicopedagógico se dá através do brincar. Então, eu escutei muitas famílias também me questionando, mas o meu filho vem aqui só para brincar, né? E, na Uhum. verdade, os pais, as mães, enfim, os cuidadores das crianças, eles não têm obrigação de ter essa informação. Exato. Nós temos essa informação porque nós estudamos, né, a nossa área de atuação profissional. Então, eu acho bem importante, assim, essa tua fala no sentido de reforçar para os educadores o quanto nós precisamos ter isso muito bem acomodado dentro de nós, no sentido de ver uma criança brincando e entender que ela não está perdendo tempo na escola, ela só Exato. está ganhando tempo, porque muitas Exatamente. vezes tem uma pressão das famílias no sentido de solicitar trabalhos por escrito, né? Eu já vi isso acontecer em algumas escolas. Os pais pressionarem os educadores no sentido de o que o meu filho está aprendendo? Mas o meu filho não está aprendendo nada? Onde estão os trabalhos deles? E a partir dessa fala, eu já acompanhei alguns educadores fazendo um processo de voltar atrás e começarem a ofertar muitas atividades escritas no papel, né? Mais no sentido de mostrar para a família, ó, tá aqui, ó, tá, agora tá visível, tá palpável.
No entanto, não vejo essa necessidade, e com isso eu não estou dizendo que não é interessante também ter momentos com atividades escritas, desde que elas tenham um sentido, né, que elas tenham um significado, né, mas não que a gente tenha que fazer uma folha por dia, por exemplo, para mostrar para Para justificar. Uhum. para dizer, olha, nós estamos ensinando alguma coisa. O que dá para a gente fazer, daqui a pouco, é chamar as famílias, né? Conversar com elas, explicar, mostrar daqui a pouco numa reunião pedagógica, né? Agora estou dando aqui ideias, pensando o que que uma criança aprende num brincar. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais isso e mostrar para Sim. as famílias o quanto uma criança aprende brincando. Tu sabes que te ouvindo assim vem várias coisas na minha cabeça, porque ainda é algo muito presente essa realidade, e te digo que é cultural, e de novo, né? É o desejo pela escolarização precoce, daí a gente entraria numa outra questão que talvez para um outro momento, né? Uhum. Mas hoje em dia há tantos recursos. E eu estudo Malaguzzi, e Malaguzzi fala da documentação pedagógica também como um princípio, né? Então, a documentação pedagógica, permeada de imagens, de fotografias, das escritas das crianças, de desenhos, é um processo tão rico, tão bonito, porque a criança faz muito mais do que um trabalhinho, do que uma folha que a gente precise fazer todo dia, como uma padronização. Então, eu acho que hoje a gente precisa justamente fugir dessa padronização, porque nós fazemos coisas tão além do que uma folhinha para mostrar, né? Eu discuto muito com as profs também. O que a criança aprende? Por exemplo, vamos voltar à prática da folha mimeografada, do xerox, né? O que a criança aprende ao pintar uma folha pronta? Agora, quando a gente oferta, por exemplo, um desenho de observação para a criança, o que a criança aprende ao observar um elemento, ao perceber uma palheta de cores, uma gama de sensações, porque ela tem a possibilidade de tocar, de olhar, de ver por diferentes ângulos, e daí cada criança vai ter o seu desenho, vai ter o seu material, que é muito particular do olhar de cada um. Então a gente sai daquela ideia das imagens prontas e vai para uma outra perspectiva. Então, o olhar da criança também vai ganhando camadas, vai ganhando mais propriedade, vai percebendo muitas informações que a folha por si só ela não traz, né? Tem várias questões que a gente poderia discutir aqui sobre isso, mas instrumentalizar os profissionais que atuam com as crianças para terem esse conhecimento e para perceberem, né, que o brincar ele é muito amplo e tem muitas possibilidades, mas que precisa ser um direito garantido, precisa ser algo pensado e não simplesmente largado, né? Outra questão bem importante sobrou um tempinho, pode brincar, pode fazer tal coisa, mas por que esse brincar não pode ser pensado, não pode ser planejado? É nesse brincar que o professor ganha uma pauta de observação riquíssima para acompanhar todos os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, é algo que é chocante, né? Impacta muitas questões. Eu acho que a gente já avançou muito, mas tem muitas questões que precisam ser retomadas, revividas e repensadas. Olha, Ana, muito bacana te escutar, porque eu fiquei pensando aqui, inclusive, em várias pautas para outros programas a gente voltar e conversar, quem sabe até convidando outras integrantes do GOI, porque essa temática da infância realmente tem a questão do brincar que a gente está falando hoje, né? Tem muitas questões que a gente poderia de fato adentrar e aprofundar. Por exemplo, essas questões que tu traz agora com a tua fala no finalzinho com relação a esses momentos de brincar na escola, né? O como a gente precisa realmente voltar a pensar, porque a gente está muito voltado à questão acadêmica, e esse brincar,
aonde a criança tem a possibilidade de se colocar é algo que não está aparecendo muito. Mas hoje o nosso tempo já está encerrando, então, Alana, te agradeço muito pela tua presença aqui no nosso programa. Hoje nós estamos contando com a tua presença um pouco lá em Caxias, nós aqui em Farroupilha. Num outro momento, quem sabe a gente consiga se encontrar presencialmente, né? Mas, de qualquer forma, agradeço novamente, então, a tua participação. Obrigada, Alana. Sucesso aí a vocês, a esse grupo de investigação em infância, e que a gente possa voltar a se encontrar e falar em outros programas também. Obrigada, querida. Um beijo. Muito obrigada, um abraço, até. Tchau, tchau. Tchau.